Oi, gente, como vocês estão? Eu já tô num cenário novo, vocês viram? Se quiserem ver como foi todo o processo pra chegar até aqui, vão no vídeo anterior, tá? Assim que terminar esse, já assista o outro. Mas, indo direto ao ponto, acho que todos já viram a polêmica do Diddy, né? Se você não viu, eu vou introduzir rapidamente antes da gente fazer uma análise de linguagem corporal e verbal dele. Diddy, na verdade, se chama Sean John Combs. Ele nasceu em Nova York em novembro de 1969. Ele iniciou sua vida profissional como estagiário na Uptown Records, e é importante lembrar que nessa época ele ficou responsável por uma festa onde muitas pessoas perderam a vida. Ele ainda era estagiário. Foi na City College. A capacidade era para 2.330 pessoas e compareceram 5.000. Nessa mesma época, o prefeito culpou ele por essa festa, né? Ele era responsável por esse evento. Então, um pouco depois ele foi demitido, onde ele abriu a própria gravadora, que seria a Bad Boy Records. Sendo dono de gravadora, ele descobriu várias celebridades. E aí que começa toda a polêmica. Na internet há vários vídeos explicando desde o início todo o envolvimento, mas aqui, como a gente vai fazer a análise da linguagem corporal, eu vou introduzir rapidamente só, tá? Vocês podem ver vários vídeos aí na internet, que tem vários mesmo. Mas o Diddy foi preso dia 16 de setembro, é recente. Os advogados dele ofereceram milhões por sua soltura, né, como fiança, mas o juiz negou, falando que ele é uma ameaça para a sociedade e se ele for condenado, ele vai pegar 25 anos de prisão. 25 anos até então, com os crimes que foram revelados até agora. A gente não sabe daqui pra frente. Diddy é uma pessoa influente, que tá sempre em frente às câmeras, então ele tem muitos vídeos pra gente analisar. Mas hoje, em específico, eu vou analisar um pedido de desculpas que ele fez por um caso específico que eu vou explicar pra vocês. Mas se quiserem que eu analise outros vídeos, que tem milhares, como eu falei, eu posso analisar com celebridades, em talk shows, então se vocês quiserem, só comentar aqui que eu trago pra vocês. Mas vamos ao início de tudo. Por que o Diddy pediu desculpas? Diddy namorou Cassie Ventura de 2007 até 2018. Em novembro de 2023, Cassie o processou e trouxe à tona várias acusações. Eles se conheceram quando ela tinha apenas 19 anos e ele já tinha 37. E ela alega que sofreu diversos abusos de todas as formas, físico, psicológico, e ele tinha um controle extremo sobre a vida dela, tanto pessoal quanto profissional, porque ela tinha diversas músicas de sucesso mesmo, e claro, pela Bad Boy Records, que é a propriedade do Diddy. Nas acusações que Cassie prestou contra ele, ela alega que ele utilizava as filmagens das festas para ameaçar as pessoas e que ele tinha ameaçado Kid Cudi, que é um rapper que se relacionou com ela por pouco tempo, dizendo que explodiria o carro dele. E pasmem, pouco depois explodiu mesmo. Em 2023, circulou um vídeo de 2016 em que Diddy agride a Cassie em um hotel em Los Angeles. Eu não vou colocar o vídeo aqui, porque ele é muito pesado, ele agride ela, a joga no chão, puxa, né? Então, assim, eu acho muito pesado pra mostrar aqui. Mas, se vocês quiserem ver, eu vou deixar o link aqui na descrição, tá? Pra vocês entenderem do que eu tô falando. E quem vê o vídeo percebe que eu posso dizer que provavelmente não foi a primeira vez em que ele agrediu ela. Por quê? Porque ela não demonstra reação. Ela simplesmente aceita aquele comportamento como se já soubesse que ele fosse fazer isso e que fosse melhor que ela ficasse quieta, que ela não reagisse. E ele também, por sua vez, se sente muito familiarizado com aquela ação, né, como se ele já tivesse feito outras vezes e se sentisse muito à vontade fazendo isso. E no depoimento, né, no pedido de desculpas que eu vou mostrar pra vocês, ele não cita que foi a primeira vez. Geralmente, quando a pessoa faz uma vez só, ela vai pedir desculpas, ela cita isso pra amenizar o lado dela, né? Mas não foi o que aconteceu. Após Cassie apresentar a denúncia, várias mulheres apresentaram também, dizendo que sofreram um abuso psicológico, físico, de todas as formas por ele também, mas ele alegou que era mentira. Guardem isso, ok? Ele alegou que era mentira, inclusive a acusação da Cassie. Essa alegação dele de que era mentira mudou rapidamente quando circulou esse vídeo. Sim, esse vídeo que eu acabei de mostrar pra vocês, que o link está na descrição, assim que viralizou esse vídeo, mudou. Aí ele veio com o pedido de desculpas que ele postou no Instagram. Mas antes da gente analisar esse pedido de desculpas, eu preciso falar pra vocês que a gente tem que analisar a linha de base. E o que seria a linha de base? Seria a forma com que a pessoa se comporta quando ela está totalmente à vontade, quando ela está confortável com aquele momento, né, com aquelas pessoas. Então ela é ela mesma. Ela está se comportando como ela se comportaria
normalmente. E aqui eu vou mostrar pra vocês um vídeo em que ele participa do talk show da Ellen, é uma velha amiga dele, aparentemente, e ele se sente totalmente à vontade. Então, nesse vídeo, vocês vão entender a linha de base dele. They know that you care about them, and it's also you get to hear. No, I mean the after party. All right. It was only 17 times, but That's after you said the 20, I felt like I was losing. But 17 times. I've been on the show 17 times. I'm like looking at him, and I'm seeing him as a baby. Yes. And I'm seeing his mother telling me like this, that, and I'm just like overwhelmed with just so much stuff. So please answer. Aí vocês viram alguns vídeos de participações dele, onde ele está à vontade. Ele é uma pessoa que gesticula muito, ele gosta de mostrar a presença, né? Tá sempre com a postura aberta, as pernas abertas. Quando ele não cruza um pouco só a perna dele para a pessoa em que ele está conversando, mas a postura é sempre aberta. Gesticula muito, sorri muito, fala, né, com propriedade das coisas. Então essa é a linha de base dele. Ele é uma pessoa que fala gesticulando e tem uma postura confiante. E agora que vocês viram e entenderam a linha de base dele, a gente pode continuar a análise. It's so difficult to reflect on the darkest times in your life. But sometimes you gotta do that. I was f***ed up. I mean, I hit rock bottom. But I make no excuses. My behavior on that video is inexcusable. I take full responsibility for my actions in that video. I'm disgusted. I was disgusted then when I did it. I'm disgusted now. I went and I sought out professional help. I had to go into therapy and go into rehab. Had to ask God for His mercy and grace. I'm so sorry. But I'm committed to be a better man each and every day. I'm not asking for forgiveness. I'm truly sorry. Reparem que quando ele fala, é difícil refletir sobre os momentos mais sombrios. Quando ele fala mais sombrios, vocês percebem que o olho dele fecha sutilmente. Mas isso acontece após ele falar mais sombrios. Por que ocorre isso? A gente chama de bloqueio ocular. Geralmente nós fazemos isso quando queremos esquecer daquele pensamento e focar em outra coisa. Então, ao falar do momento mais sombrio, ele está tentando bloquear aquele pensamento que ele está tendo e focar no que ele está falando. E isso é um gesto ilustrador. Eu posso sim utilizar, né, para enfatizar algo. Quando eu estou falando algo, eu enfatizo, eu fecho meus olhos, mas não é o que acontece com o Diri. Quando a gente vai enfatizar algo e a gente fecha os olhos, é sincronizado. Eu estou falando com você e eu fecho meus olhos para enfatizar o que eu estou falando. Ele apresenta após o mais sombrios. Após isso, ele fecha os olhos dele e isso não é sincronizado. Imaginem que eu falo para vocês que eu gosto um pouco disso. Agora imaginem que eu falo, eu gosto um pouco disso. O meu gesto ilustrador foi depois que eu gosto do pouco. Vocês entendem que não é sincronizado? Aconteceu a mesma coisa com o que ele falou. Não foi sincronizado, aconteceu depois de mais sombrios. Junto com esse bloqueio que ele realiza, ele também mexe a sobrancelha. E ao reparar vários vídeos, né, eu estava pesquisando vários vídeos dele, não faz parte da linha de base ele mexer a sobrancelha. A todo momento ele fala e ele não mexe a sobrancelha em momento nenhum. Nem quando ele enfatiza, não mexe. Simplesmente não faz parte da linha de base dele. E quando ele faz isso, ele força o gesto também. Ele fecha os olhos e força o gesto da sobrancelha. Não faz parte da linha de base. Quanto ao comportamento verbal desse vídeo, ele joga muito para quem tá assistindo, muito pro público, né? Para vocês imaginarem um momento sombrio, que vocês às vezes precisam fazer isso, precisam fazer aquilo, mas isso é algo ilusório. Por quê? Porque o momento sombrio de nós que estamos assistindo, eu espero, não tem como ser comparado com o do Diri. Ele está tentando fazer você pensar em algo sombrio que aconteceu com você para amenizar o lado dele também. Mas, como eu disse, é ilusório, não tem como comparar. Ele também utiliza um afastamento psicológico, que seria você utilizar palavras menos severas àquilo que você está falando. Ele fala que eu assumo total responsabilidade pelas minhas ações. Eu entendo como foi o meu comportamento naquele vídeo. Que ações? Que comportamento? Que vídeo? Ele não cita
ele não fala claramente o que aconteceu. Então ele tá utilizando de palavras meio severas para não causar tanto choque até em quem não assistiu o vídeo, porque ele fala um vídeo. A pessoa não sabe que vídeo que ele está falando, então não tem como ela julgar ele, entende? E voltando aos gestos ilustradores, nesse mesmo momento que ele fala que ele assume a responsabilidade, ele afirma, ele fala que ele assume, mas há um conflito interno. Por quê? Porque ele assume, né, verbalmente, mas os gestos dizem não. Ele nega com a cabeça assim que ele fala que ele assume. Então, na verdade mesmo, ele não assume responsabilidade. Mas entendam que a gente sempre tem que analisar. Como eu disse, é um gesto incongruente. Por quê? Porque ele está falando verbalmente que sim, mas ele está gesticulando que não. Mas se eu falo pra você que eu não acredito, e eu estou balançando minha cabeça que não, é congruente. Porque eu estou falando que não, estou gesticulando que não. Mas se eu falo pra você que eu acredito e balanço minha cabeça que não, isso é incongruente. Assim como ele falou que ele assume, mas ele falou que não. Geralmente quando a gente fala eu assumo, a gente sinaliza que sim também. Mas o gesto dele foi incongruente, há um conflito interno. E voltando à linha de base, tem uma coisa que eu percebi também que não faz parte da linha de base dele, pode fazer parte de vários rappers, porque na verdade muitos falam assim, né? Contraindo apenas um lado do rosto. Eu não sei o porquê exatamente, né? Mas muitos falam assim. E ele não fala. Ele nem tem muita expressão, na verdade. Mas quando ele fala que o comportamento dele é imperdoável, ele apresenta desprezo. Apenas um lado do rosto dele se contrai. E por que ele está desprezando? Será que ele não acha que é imperdoável? A parte em que ele fala que ele está enojado hoje, tanto quanto ele estava naquela época, nós procuramos, por óbvio, a expressão de nojo. Ele fala que ele está enojado, então a expressão que ele teria que esboçar é nojo. E eu não achei essa expressão. E vocês lembram que eu pedi para vocês guardarem a informação de que ele negou todas as acusações? Hoje ele diz que ele estava enojado naquela época. Será que ele estava mesmo ou ele só está agora, onde surgiram todas as evidências? Mais uma vez, nós vemos um gesto incongruente. Ele fala que ele está buscando ser um homem melhor, isso é positivo, e ele gesticula que não. Então é incongruente. Ele fala que ele está buscando, mas na verdade tem um conflito interno que ele fala que ele não está buscando ser um homem melhor. E mais uma vez, eu tenho que lembrar vocês que nós temos que analisar sempre o contexto, mas é inegável que nós esperávamos que nesse caso fosse um pedido de desculpa 100% sincero. O que não aconteceu foi um pedido de forma ambígua. E nós esperamos isso porque foi comprovado todos os fatos contra ele. Devia ter sido um pedido sincero. E ao invés disso, ele apresentou contradição, ele apresentou desprezo, o que nos dá a entender que ele na verdade não lamenta genuinamente, ele lamenta por ter sido descoberto. E se você gostou do vídeo, desse formato, deixa seu like, seu comentário e não esqueça de se inscrever, tá? Que a gente tá com a meta de chegar a 100k ainda esse ano e eu vou entender também que você gostou desse caso e vou trazer mais vídeos. E foi esse o vídeo, um beijo e até a próxima!